Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A gente vira a página agora, vamos falar sobre a política, deixar de lado um pouquinho a vacinação contra a Covid. Vamos falar agora do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, das tentativas que vão surgindo. Após declarações de Rodrigo Maia sobre o impeachment de Bolsonaro, parlamentares de oposição intensificaram nas redes as postagens sobre o tema. Um perfil no Twitter inaugurou o chamado Placar do Impeachment, a fim de mostrar à população como o seu deputado votaria se o impeachment fosse hoje. Em última atualização, 108 deputados são a favor do impedimento e 46 são contra. Outros mais de 300 decidiram ignorar a contagem. O candidato multiderrotado Fernando Haddad, também por meio do Twitter, vem instigando os internautas a pressionar os parlamentares para que participem da enquete e se posicionem de forma pública. Nesta segunda, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, passou a endossar o impeachment de Bolsonaro. Segundo ele, o conjunto da obra sinaliza que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Começo essa com você, Constantino, o que está achando dessa movimentação e agora desse portal que foi aberto aí, o Placar do Impeachment, na tentativa de pressionar os deputados à aprovação. Constantino? Pois é, uma papagaiada, né? Olha, é do jogo democrático a oposição querer, de alguma forma, prejudicar o seu adversário nas eleições lá na frente. Mas a nossa posição no Brasil, a oposição, quando era a extrema esquerda, o PT e companhia, ela sempre jogou contra o país, obstruindo reformas importantes. Ela confunde o papel de oposição porque ela encara o adversário como um inimigo mortal a ser destruído e não como alguém que possa pensar diferente e ter uma agenda distinta. Então, o que me choca mais nessa história toda de impeachment ganhando força, pelo menos em redes sociais e tudo mais, é o papel dos isentões, do centro, aqueles que se diziam uma alternativa equidistante aos extremos, o PT e o Bolsonaro. E quando coloca em pé de igualdade petismo e bolsonarismo, eu já sei que tem uma certa simpatia, ainda que enrustida, pelo PT, porque não dá para comparar as duas coisas, por mais que seja legítimo apontar críticas ao governo atual do presidente. Não há crime de responsabilidade, ele não é o culpado pelo que aconteceu em Manaus, já falei isso, e foi ali que viram um pretexto para aproveitar a comoção nacional para avançar com essa pauta, com o panelaço que certos globais pediram. Então tudo está muito ensaiado. E o que mais chama atenção é isso, Vitor? As máscaras caíram e hoje nós sabemos que tanto o Rodrigo Maia, que está junto com o Baleia Rossi, que está junto com o PT, com o PSOL, na candidatura da Câmara, são os mesmos que estão falando em impeachment o tempo inteiro agora. Ou seja, não dá mais para distinguir, não há mais distinção entre PSOL e PT e essa turminha que se diz de centro. Quando você vê um Amoedo do Partido Novo, um Rodrigo Maia, um Luciano Huck, até mesmo um Sérgio Moro, ex-ministro, ou um João Dória falando, fica com aquela sensação de que você está vendo o filme Matrix, que tem aquele vilão que é o Smith, que são todos iguais. Então você não consegue mais perceber a diferença. O deputado Kim Kataguiri, ligado ao MBL e ao DEM, e muito ao próprio Dória também, ele já disse que vai acordar e dormir pensando nessa única meta agora, derrubar o presidente Bolsonaro. Então, a narrativa de um MBL hoje em dia, a narrativa de um Novo hoje em dia, é a mesma da narrativa de um PSOL e de um PT. Então, isso aí vai fazendo o quê? Vai fazendo com que caia em descrédito qualquer tipo de postura independente e construtiva que eles pudessem ter. Hoje em dia, você olha um Kim Kataguiri, um Amoedo e companhia, e eu não consigo mais dizer se eles têm alguma diferença pro Marcelo Freixo ou para Gleisi Hoffmann. Agora, isso é muito triste, Porque, de novo, a polarização, então, está feita e é entre PT e seus satélites e o bolsonarismo. E aí, cada um faça a sua escolha. Oceana. Olha, Vitor, uma pena a gente ver movimentos que foram importantes no cenário político, até na renovação do cenário político no Brasil, movimentos importantes como o Vem Pra Rua, o próprio MBL, aí agora de mãos dadas, não apenas com a oposição ao governo Bolsonaro, mas a oposição a um governo que está há 2 anos aí implementando
e trazendo uma abrangente agenda do liberalismo econômico, menos regulações, tentando implementar uma agenda que a gente não viu sendo implementada há muito tempo, há décadas, né? Provavelmente acho que a gente nunca viu da maneira como tem sido. A gente sabe que o caminho é longo, a gente sabe que o presidente Bolsonaro, algumas vezes, ele deixou a desejar em algumas pautas que poderiam ter sido, de uma maneira, melhor comunicadas com a sociedade, ou ter feito uma pressão maior na Câmara, no Senado, mas a gente sabe que o Congresso também tem culpa em muita coisa que não passa, e a gente está, sim, num caminho aí de depuração do Senado, e, infelizmente, esses movimentos e esses jovens políticos que apareceram há alguns anos, hoje a gente vê que não farão parte, provavelmente não farão parte dessa renovação tão importante para o Brasil. O que me deixa muito chocada também, Vitor, é como a palavra impeachment, ela hoje em dia foi banalizada, assim como a palavra nazista, fascista, hoje todo mundo que discorda, conservadores, aí é colocado nazista, fascista, e o impeachment também entrou nessa lista de palavras banalizadas, que hoje a gente vê que o impeachment acaba perdendo a essência do que realmente ele é feito, né? Aqui nos Estados Unidos a gente viu um impeachment passar, 2 presidentes apenas, né, passarem pelo processo de impeachment nos últimos 200 anos, e nos últimos 16 meses a gente viu democratas empurrando 2 impeachments completamente vazios, agora inclusive passando o impeachment na Câmara com um presidente que está aí na porta de saída da Casa Branca, com um novo Senado voltando, e que agora provavelmente vai ser inconstitucional você julgar o impeachment de um cidadão comum, né, de um cidadão privado, que no dia 21 de janeiro será o caso de Donald Trump. Então é uma pena a gente ver isso tudo, porque o que fica claro, cada dia mais óbvio, é que essas pessoas hoje, Amoedo, vem para a rua, MBL, Kim, agora de mãos dadas com Rodrigo Maia, Gleisi Hoffmann, o que fica claro é que lá atrás, quando eles falavam e apontavam os desmandos de uma administração petista, não era para tentar limpar o Brasil, era para tentar colocar no poder aqueles que eles queriam. Não implementação de uma agenda liberal do Paulo Guedes, ou de a gente ter ministros como Tarcísio aí, que está tocando bravamente uma agenda espetacular da infraestrutura que a gente precisava muito para a gente poder ter as nossas artérias econômicas bem alimentadas. Então fica cada dia mais óbvio que lá atrás o que essa gente queria não era o bem do Brasil, mas o bem daqueles nomes que eles queriam que estivessem no poder no Brasil. Diga, Fiuza. O Aires Brito está nessa também, né? O ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito. Olha, ele tinha compostura. Ele tinha compostura, independentemente ali da conduta, das diretrizes dele, de votação. Era um ministro que tinha compostura, um ministro intelectual. E, pelo visto, infelizmente, ele está com inveja desse barata-voa que virou esse STF atual. Então, ele entrou no barata-voa do impeachment. Qual é o motivo do impeachment? É Manaus? É o Amazonas? É a crise de saúde do Amazonas? Então, vou perguntar para vocês. Aires Brito, todos esses presidenciáveis aí de fanfarra, onde vocês estavam quando o Covidão prendeu a secretária de Saúde do Amazonas? Onde estavam vocês para ajudar a empurrar a Justiça, o Ministério Público, para elucidar esse enorme escândalo de desvio de verbas de saúde pública? Vocês não deram um pio, vocês não apareceram, vocês não estavam nem aí. Porque vocês não estão nem aí. Esse é o drama. Né? Quer dizer, vocês estão fazendo uma política oportunista. Então, na verdade, para as pessoas que estão sofrendo, vocês são um escárnio. Quer dizer, vocês, na verdade... Aí aparece um dizendo lá, não, porque eu queria mandar um oxigênio, mas não tem como.
Aí alguém mandou assim, não, então eu vou mandar também. Quer dizer, são pessoas que estão querendo se fantasiar de falsos éticos para colher dividendos políticos. Isso é uma coisa horrível, isso é uma coisa miserável. Então, vou repetir, esses oportunistas estão humilhando quem sofre.